Chegamos! Igano, Apam, outra vez. Boker Tov, Tzoyram Tovim, Erev Tov. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você esteja neste planeta, é hora de Oi Vavoi. Mais um Oi Vavoi chegou para você. Para você que quer saber tudo o que acontece em Israel, mas nenhum israelense tem paciência de te explicar. Aqui a gente vai além, aqui a gente explica. Então, para toda a nossa comunidade de Bat Yam, tem muito, de Beersheba, de Bnei Brak, sim, de Carmiel, de Eilat, de Givatayim, onde eu morei, meu, Katzer Nelson, Tishim Vestaim Aleph, para toda a comunidade de Radeira, de Kfar Saba, e aí a gente, de Modi'in, por que não Modi'in, de Hanana, grande Hanana, de Herzliya, e a gente pega a estrada para Aco, e de Aco a gente sobe para Rocha Neikra, a gente vira à direita e chega sempre onde tudo começa, onde tudo termina, em Metula. Toda como a nossa comunidade em Israel, ligada agora no Oi Vavoi, assim como o meu, São Paulo, Rio, Recife, Porto Alegre, Macapá e Rio Branco também estão ligadas no Oi Vavoi. Bem-vindos a todos, chegamos. E agora é a hora, já chamando direto de Eres aqui os nossos meus irmãos co-apresentadores, para falar os destaques iniciais do que está pegando, do que pegou essa semana em Israel. Começando com o menino de Lapid, na grande Modi'in. Vai contar o que rola, o que está acontecendo em Israel. Moré, Serginho Finger, beleza? Conta pra gente, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Erev Tov. Só para dizer que Rolim chegou mais um boleto daquele que você esqueceu de pagar da Katzenelson e Silverstein Aleph aqui, que eu vou deixar aqui do lado, depois eu te reenvio. Tudo Ótimo. bem? E vamos começar com os nossos destaques aqui. Vamos falar das relações israelo-chilenas, esquentou a chapa entre o Chile e Israel, né? Que eles estão com o presidente novo, presidente de esquerda, que é o Vladimir Ilyich, esqueci o sobrenome dele. Bora. E ele Boric, Bora. E ele vamos dizer assim, que ele é pró-palestino. Não sei se ele é anti-Israel. E o novo embaixador israelense foi apresentar as credenciais em Santiago do Chile para o presidente, mas o que aconteceu foi que na noite anterior uma patrulha de Israel estava patrulhando e saiu um atirador misterioso, saiu atirando na patrulha, eles foram atrás desse atirador e eles neutralizaram esse atirador, eles mataram o cara. E calhou de esse atirador ele ter 17 anos, o terrorista tinha 17 anos. E o presidente Boris ficou irritado, falou: Israel matou mais uma criança e não recebeu o embaixador israelense para apresentar suas credenciais. E eu não preciso contar o tamanho do problema que isso virou, porque em Israel, o embaixador chileno foi chamado para apresentar as suas explicações e agora ele será recebido. Houve um pedido de desculpa e ele vai apresentar agora Houve um pedido de desculpa por quem? Por parte de quem? pelo Chile, por parte do Chile. Então resolveu a questão? Continua tensa, né? Vamos dizer assim que ainda não está totalmente solucionado, não acho que vai solucionar. E o Chile, como fiquei sabendo há pouco tempo atrás, foi inclusive você mesmo que disse, Rolim, que eles têm a maior comunidade palestina na América do Sul, né? Cara, se eu disse, é verdade. Tá dito. Se você disse, tá dito. E Nekudazeu. Estamos chegando, outra notícia, outro destaque, estamos chegando ao israelense número 10 milhões, estamos agora em 9 milhões e 600, não é mesmo, Melão? Yes. É isso, de acordo com o Central Bureau of Statistics de Israel, o Bureau Central de Estatísticas. E uma razoável notícia é que Israel ele já está explorando os novos campos de gás de Leviatã, e Leviatã ele fica perto do Líbano e tem uma disputa territorial ali por águas marítimas, mas Israel
E tem uma boa, vamos dizer assim, uma boa vontade entre os países para resolver essa questão. E é isso, Israel e ficamos Líbano. assim. Israel e Líbano não se reconhecem, né? Certo. Inclusive, o ministro da Defesa de Israel disse: não fora o Hezbollah, haveria paz entre Israel e Líbano, hein? Para se pensar. Olha aí. Então, Olha olha aí. aí. Olha aí. Olha o Então caminho. a gente fica Vai pensando nessa, vendo, como diria nosso querido imemorável Joemir Betting, né? Lá nos anos 90, ele falava para pensar na cama, né? No Jornal da Globo, para quem assistia. Era isso. Antes da TV a cabo, antes do mundo, Rolei, antes do mundo existir. entregou a idade agora, pode seguir para Já. frente. Óbvio. Aqui a gente pode entregar, mas tá tudo beleza. E agora a gente chama o nosso querido Melão, um menino que saiu de Santo André para o mundo, torcedor símbolo do Esporte Clube Santo André, do Ramalhão. Vai contar para a gente o seu destaque. Fala, Melão. Vamos lá, é que morando num outro país, você aprende o idioma, mas tem palavras que você só usa em ocasiões especiais. Então, você não aprende todas as palavras de vez. Então, seu vocabulário vai crescendo de acordo com as suas experiências, né? Então, você aprende novas palavras toda vez. Tem uma palavra que passa muito na notícia, e acho que para mim é até agora a minha favorita, que é praklitut. Praklitut é uma palavra que passa toda vez que tem uma notícia sobre julgamento, sobre as questões judiciais do Bibi Netanyahu ou alguma outra coisa, aparece essa palavra praklitut. E eu ficar, praklitut é procuradoria, mas a única utilização que tem é isso. Tem uma outra palavra que foi o tópico dessa semana, e a palavra é bolan. A palavra é bolan. E bolan, o que significa? Bom, em português, bolan seria alguma coisa como cratera ou buraco. Quer dizer, por que essa foi a palavra da semana? Porque no último sábado à noite, na avenida, uma das mais movimentadas de Israel, na avenida Ayalon, que liga o sul e norte, passando por Tel Aviv, na altura da Ashalom, da saída para Ashalom, onde tem uma estação de trem, onde tem o shopping Azrieli, abriu uma cratera, um bolan, de 12 metros de profundidade no chão, no meio da avenida, no meio da rodovia, abriu esse bolan. E é uma loucura que abriu esse bolan e que, graças a Deus, ninguém saiu ferido. Tem gente que diz que foi até um milagre ter acontecido até no próprio Shabat, onde é um momento de menos movimento na avenida, porque se acontecesse durante algum dia de trabalho com aquilo lotado, isso provavelmente poderia ter acabado em tragédia. Agora, bolan. Bolan vem do quê? Bolan vem de livloa, engolir. Quer dizer, na verdade, é um engolidor que, graças a Deus, não comeu ninguém no final desse evento. Falando que não comeu ninguém, ficou feio, hein? Ficou feio, mas vamos deixar no ar. Que não engoliu ninguém e não aconteceu nada. As investigações iniciais deram que existem umas obras próximas, então a gente estava falando do Azrieli. O Azrieli é onde fica o shopping center, mas são as 3 torres. Se vocês conhecem um pouco da arquitetura de Israel, são 3 torres que cada prédio tem uma forma diferente. É um triângulo, um quadrado e um círculo. Na verdade, eles brincam também, tem uma brincadeira, uma foto de cima que eles colocam um Osnei Aman, uma Sufganiá, para representar as festas judaicas, mas eles estão construindo a 4ª torre super alta, que é em forma de espiral, e eles estão realmente construindo essa torre do lado da estrada. Acontece que eles têm todas as defesas. A Ayalon é o nome do rio. A estrada passa por onde era um rio antes e ainda tem algum resquício de água. Segundo a checagem das autoridades, um pouco de água escapou, que devia ser da área da construção, e foi corroendo a estrada por baixo. E aí foi por isso que teve esse buraco. Agora, já fazendo a união com a parte da tecnologia, uma empresa israelense que fica a menos de 1 quilômetro, a sede dela de onde aconteceu o Bolan,
é uma empresa que ela trabalha com a inteligência artificial, onde tem máquinas para ver o que tem no subsolo. Ela usa como se fosse raio-x, 3D e tudo isso, ela monta imagens sem precisar cavar para ver a situação das coisas que tem no subsolo. Essa empresa, estou aqui no nome dela, é Exodigo. Essa empresa, ela foi uma das 3 chamadas para fazer a checagem, e ela fez a checagem da área, e ela deu a entender que realmente estava limitado a essa área e não na estrada inteira. Então, a estrada foi liberada, menos essa área. Outra vez, nós estamos falando de Tel Aviv, que mesmo se não tem motivo, ali está sempre travado o trânsito. Outra palavra são pkakim, que é engarrafamento, mas pkakim é a tampa, então ninguém se mexe lá. Então, durante esses dias, até de sábado até terça, essa área estava fechada ainda para transitar, então causando mais trânsito em Tel Aviv, mas sendo esse, graças a Deus, o único grande efeito do Bolan, do grande buraco, cratera, que abriu no meio da estrada Ayalon, ali em Tel Aviv. Melão? Duas coisas para falar disso, só. A primeira que, se quiserem alguma troca com São Paulo, aqui tem direto os Bolan, né? Em 2007, né, construindo a Estação Pinheiros de metrô, teve um belo Bolan aí, e aqui infelizmente, morreram 7 pessoas, né? E bela de uma cratera. E agora, acho que ano passado aí, tá construindo a linha amarela debaixo do rio Pinheiros, e também teve uma cratera que se abriu na nossa Ayalon, que é a marginal, né? E também, por sorte, não teve feridos aí, mas aconteceu. Então, esse negócio de mexer com o rio, eu acho que quer dizer, perto de rio, é complicado. E é isso. Eu esqueci da piadinha também. Não sei se o Serginho ia falar disso. Quem ia falar? Não, porque Também. Porque aqui em Israel também é meio que nem Brasil, ninguém perdoa, né? Então, Claro. acontece alguma desgraça, tá todo mundo soltando piada na internet, e a piada que surgiu logo depois, que abriu um buraco no chão, quando chegaram as autoridades, tinha uns estudantes já morando lá dentro e pagando 7.000 shekels de aluguel para morar dentro do buraco, porque Tel Aviv realmente não tem lugar para morar. Então já era piada dizendo que abriu o buraco, já tem gente morando dentro, porque para morar em Tel Aviv é terrível achar lugar para morar. Então, excelente. Muito fácil, né? Eu queria só complementar que eu ouvi, né, que esse Bolan ele apareceu também e possivelmente por causa das obras do metrô de Tel Aviv, né? E só para dizer onde mais existe esse problema em Israel, o principal foco é no Mar Morto, né? Que do nada esses Bolanim eles aparecem só que não é uma craterinha, um buraquinho, não. Ele engole o acaso, a praia inteira lá. E a praia que eu ia no Mar Morto não existe mais, chama a Praia Mineral, Hof Mineral, foi engolida por um buraco desse, ao estilo Cajamar mesmo. Complexo. Terrenos aqui de Israel. Não, tema inteiro. Perdão. Bom. Então, é isso. Fazendo aquela famosa trocadilho infame, né? Nenhum carioca falou, fiquei boladinho com esse Bolan. Ninguém chegou e falou isso, cara? Não, Rolim, vamos para a entrevista, cara. Beleza. Os cariocas vão gostar. Depois pergunta, cara. Falando agora, então, continuando esse programa a milhão, a gente tem a honra, o prazer de chamar um querido nosso, o Rabino. E por que a gente chama um Rabino? Porque, nesse final de semana, a gente começa as grandes festas, né? As grandes festas judaicas se iniciam com a Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, certo? Nesse domingo, calhou de ser domingo. E 10 dias depois, o famoso e importante feriado religioso, mais importante, então, do calendário judaico, Yom Kippur, o dia do perdão, certo? Então, são dias importantes e a gente aqui falou, poxa, vamos trazer alguém da área,
para trocar uma ideia sobre isso e para nos contar um pouco como, primeiro, como se comemora, ou quais são as diferenças entre as comemorações dentro de Israel, fora de Israel. Então está aqui o nosso querido Ariel Kleiner, que é um rabino argentino, diga-se de passagem, né? Primeiro argentino aqui no Oi Vavoi, bem-vindo, que morou, que fez a sua aliá foi aos poucos, ele saiu da Argentina, foi para o Uruguai, trabalhou na comunidade NCI no Uruguai, depois foi para São Paulo, ficou alguns anos e trabalhou na comunidade Shalom em São Paulo e depois, finalmente, foi para Israel, certo? E ele está conosco. Ariel, Rabino, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar conosco. Muito obrigado a vocês. Nada. Um prazer muito grande estar aqui, compartilhar com vocês esse programa de Oi Vavoi, que na minha casa são todo mundo fanático. Meu filho mais velho, ele vai no ginásio e ele escuta, enquanto treina, ele escuta o Oi Vavoi. E é muito bonito, Oi Vavoi é cultura, não? Vocês contavam sobre a origem das palavras, do libloa, não? Do engolir. Ótimo, muito bom. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um beijo para o Shir, então. Obrigado, muito obrigado. O nosso ouvinte, né? A gente agora nosso ouvinte Shir, quem é. Muito Tá legal, ótimo. muito legal. Bom, muito bom estar aqui. Uma coisa que estava pensando em falar que acho que é interessante, porque tem um equívoco que vamos aproveitar aqui para contar em relação a Rosh Hashanah. Por qual motivo? Porque vocês sabem que em toda festividade, por exemplo, Pesach, Shavuot, Sukkot, tem alguns dias a menos em Israel. ¿Sí? Por exemplo, Pesach dura toda uma semana. Em Israel tem o primeiro dia, que é Yom Tov, que é o dia festivo, e o último dia, que é festivo. Mas fora de Israel, tem 2 dias festivos no começo e 2 dias festivos no final. Mas a única exceção é Rosh Hashanah. Rosh Hashanah são 2 dias em todo o mundo, tanto em Israel como fora de Israel. Isso é bem interessante, porque às vezes o segundo dia de Rosh Hashanah é como as pessoas dão menos importância, porque acham que em Israel é só um dia, mas não. Israel é a única festividade que são 2 dias em todo o mundo. E por quê? Por quê? Por qual motivo? Muito bom, boa pergunta, boa pergunta. Por qual motivo são 2 dias, Pesach, Shavuot e Sukkot? Porque é o Yom Tov Sheini de Galuyot. Hoje em dia é muito fácil, nós temos todo mundo telefone celular e sabemos exatamente quando acontece a festividade. Mas antigamente não era aí. Como se fazia? Quando as pessoas viam em Jerusalém a lua nova, então mandavam testemunhas para todo quanto lugar e contavam, não, a gente viu a lua nova. E de passo, aproveitando que aqui o Oi Vavoi é cultura, vamos falar que a luna nova é justamente Hadash. Hadash é novo. E daí a palavra Chodesh, que Chodesh é a palavra mês. Porque em cada mês judaico se renova a lua. Isso é o que se renova. Vocês sabem que o calendário judaico é um calendário que é uma combinação entre o calendário solar e o calendário lunar. Os meses são segundo a lua, mas também está o sol como protagonista. Por qual motivo? Porque a festividade de Pesach precisa ser Hag HaAviv, precisa sempre acontecer na primavera. Então é uma combinação no calendário judaico entre o calendário lunar e solar. Muito bem, Melão. Uau! E Rosh Hashanah, a gente então, em Rosh Hashanah, se a gente for comparar, Ariel, se a gente for comparar com anos novos que a gente vê por aí, então tem o Ano Novo chinês, tem o Ano Novo gregoriano, tem o Ano Novo, quer dizer, são momentos de grande festividade, grande marca essa festividade. Por que no judaísmo isso é diferente? Muito bem. Então, é interessante, eu acho cada pessoa, vamos falar, e também cada
cultura, cada civilização tem seu próprio calendário, como você falou. E, de fato, cada um de nós tem seus calendários, não? Ou seja, eu tenho no meu calendário a data de meu nascimento, a data de nascimento de meus pais, de minha irmã, de minha família, minha esposa, meus filhos, data. Somos datas, somos as datas que nós lembramos e que são significativas para a gente. Agora, que é interessante, podemos falar o seguinte, podemos falar que na tradição judaica tem essa renovação do tempo, mas uma coisa diferente que tem entre o 31 de dezembro e o 1º de Tishrei, eu falaria o seguinte, quando nós estamos em Latinoamérica, por exemplo, e vemos que o final do ano está se aproximando, nós vamos pelo centro da cidade e o que acontece nos escritórios? As pessoas pegam suas agendas, quebram ela e jogam papelzinhos pela janela, certo? Mas, na tradição judaica, a ideia do ano novo é exatamente o contrário. É o momento onde nós pegamos as agendas e olhamos para trás, para nos avaliar, para refletir como fomos durante o ano. E com basamento no que nós fizemos, com todo o positivo e com todo aquilo que precisamos nos aprimorar, então aí nos lançamos e nos propomos novos objetivos para o novo ano. Então, talvez essa seja uma das diferenças. Quero voltar a uma coisa que ficou, por qual motivo são 2 dias em Rosh Hashanah. São 2 dias em Rosh Hashanah porque a mitzvah é o único preceito de Rosh Hashanah, assim, específico de Rosh Hashanah, é ouvir o som do shofar. Nós falamos na Brachá, lishmoa kol shofar, escutar o som do shofar. E aí o que acontece? Acontece que às vezes Rosh Hashanah, o primeiro dia, cai no Shabbat. E no Shabbat é o único dia que nós não tocamos no shofar. Então, por esse motivo técnico, é que Rosh Hashanah são 2 dias. Porque se acaso, às vezes, anos acontece que cai no primeiro dia de Shabbat, então nós não tocamos o shofar nesse primeiro dia e ouvimos o shofar só no segundo dia. Olha, interessante mesmo. Aqui, Ariel, vocês reparou que em todos os países, normalmente, as festas entram à meia-noite, né? Mas não no judaísmo, né? As festas do judaísmo não entram à meia-noite, nem muito saem à meia-noite. Muito bom. Isso por qual motivo? Também tem a ver com o nosso calendário. O momento que muda o relógio, o dia, sim, no calendário gregoriano, como você bem fala, Serginho, na meia-noite, sim? Mas na tradição judaica, isso acontece com a caída do sol, com a saída das estrelas. Isso tem um motivo, porque na Torá, no texto bíblico, no Bereshit, na Gênesis, na criação do mundo, cada vez que se acaba a criação do dia, fala, Vayei Erev, Vayei Boker. E foi a tarde, ou a noite, e depois o dia. Então, como primeiro vem no texto bíblico, Vayei Erev, primeiro a noite, e depois o dia, então ficou o costume, os rabinos na época do Talmud, entenderam que os dias na tradição judaica começam à noite. É por isso que o nosso Shabbat, o nosso dia de descanso, por exemplo, o acendimento das velas é sexta-feira à tarde, quando está caindo o sol. E o Shabbat acaba 24, 25 horas depois, no sábado à noite, com a saída das estrelas. Eu dentro do meu mundo laico, eu gosto de dizer que o judaísmo foi a primeira religião que teve um dia de descanso, né, para os trabalhadores, assim, por você olhar assim, que antes acho que trabalhava todo dia, né, não tinha, antes, que logo de cara for falar da criação do mundo, não, né, já começa com o Shabat, já tem o Shabat. Mas eu estava pensando aqui, uma pessoa que respeita o Shabat e tem uma loja, por exemplo, ele trabalha todos os dias, porque ele trabalha na sexta até entrar o Shabat, e no sábado ele retorna com a saída do Shabat. Não tem dia que ele não frequenta o negócio dele, né? É verdade, é verdade. Eu acho que a ideia do Shabbat, em definitiva, é a ideia de ter um dia diferente, sim? Isso é o que nós falamos quando falamos Shabbat Kodesh, que é o que significa essa palavrinha mágica Kodesh. Sagrado, não é? Mas é interessante, porque habitualmente nós traduzimos como sagrado, mas eu sempre brinco, ou seja, sagrado é um ser humano, que é sagrado? Não entendo o que significa, não? Ou seja, sagrado é algo de Deus, dos anjos, eu não entendo.
Mas quando nós falamos que o Shabbat é um dia Kodesh e traduzimos ele como especial, como diferente, então eu entendo. A ideia é que o Shabbat não é a mesma coisa que uma terça-feira, que uma quarta-feira. E isso depende do que nós fazemos. Mas em toda a tradição espiritual, também no islamismo, também ou no cristianismo, nós temos, a cultura, a civilização tem um dia diferente, um dia de descanso. Então é interessante que essa ideia do Shabbat é ter um dia que seja um dia diferente, que nós consigamos alterar a nossa rotina, sair da nossa rotina, que é essa grande invenção que você colocava. Ah. E Rosh Hashanah esse ano é 5.783? É isso? Exatamente. Esse número mágico, de 5783, é uma conta mítica, sim, que se fala desde a criação do mundo. Tem uma discussão se é exatamente na criação do mundo, na criação do homem, que são 6 dias de diferença, mas 5783 essa é a conta mítica. Obviamente não sabemos com a prova de carbono 14 que o mundo tem alguns anos a mais que essa conta, por isso é uma conta tradicional judaica. E você estava Tradition. falando a respeito das diferenças, né? Quer dizer, das comemorações, de fato, né? Quer dizer, como é um Rosh Hashanah ou Yom Kippur dentro de Israel, fora de Israel, eu acho que Legal. Deve ter algumas diferenças, é interessante saber. Vou contar, primeiro preciso confessar para vocês uma coisa, estou em Israel faz 7 meses, então vai ser a primeira vez que eu vou passar Rosh Hashanah e Yom Kippur, essas datas tão significativas, fora da Latinoamérica. Eu já tive a oportunidade de morar aqui em Israel, quando eu finalizei meus estudos no Mahon Shechter e na Universidade Hebraica de Jerusalém, mas sempre as grandes festas eu passei em Latinoamérica, agora vai ser a primeira vez na minha vida. Mas mesmo assim eu posso contar a diferença que eu já percebo, já sinto. Eu vejo que quando você mora fora de Israel, você precisa ter vontade de participar. Então você precisa procurar no calendário, ligar para a comunidade, se interessar por que é o que vai acontecer, como você vai celebrar com tua família, precisa organizar, etc. Aqui é bem interessante nesse sentido que mesmo que você não faça muito esforço, você está se preparando o tempo todo. Vou dar uns exemplos de que estou falando. Você vai escutar o rádio, você assiste a TV, e as propagandas, as publicidades, você vai no supermercado, são de Rosh Hashanah, são dessas festas. O mesmo aconteceu em Purim, em Pesach, etc. Então, você não tem possibilidade de não estar ligado nesse sentido. Então, estava ouvindo uma propaganda no rádio outro dia que falava: você está sem lugar na geladeira para as festas, troque a geladeira. Então, essa dinâmica, não? Você tem aí a piada e o cultural que está dentro do dia a dia, vamos falar. Então vai ser algo bastante marcante para você. Depois até a gente vai querer saber como é que foi, de verdade. Com certeza. Vocês me convidam novamente, é um prazer muito grande. A gente continua a conversa. Foi muito curioso, né? Você mora em Modine, eu morei muito tempo em Modine e continuo morando lá. Estou num subdistrito, eu moro em Lapida aqui. Mas foi muito estranho. A primeira vez que entrou o Yom Kippur foi quando eu vi um garoto gritando, vindo muito rápido com a bicicleta dele. Eu falei, isso vai dar problema, né? Mas em Modena tem outra coisa que me marcou muito, é a quantidade de brasileiros, vamos dizer assim, religiosos da Tim Leumim que tem em Modena. Tem muito, e se escuta muito português aqui nos Hagim, né? Sim. Tem de todo, realmente tem de todo. Isso é uma das coisas que nós, como família, gostamos muito de Modine. Um dos motivos pelos quais, são vários, mas um dos motivos pelos quais escolhemos Modine, porque tem uma diversidade muito grande, não? Não somente de pessoas que vêm de diferentes lugares, sino também na relação eu falo da observância religiosa, não? Você tem todo. Aqui em Modine, por exemplo, tem até várias lojas, supermercados e bares abertos no Shabbat.
E é uma cidade, nesse sentido, muito plural, muito diversa. Cada uma escolhe se quer participar, onde vai passar seu Shabbat, se vai no barzinho, se vai na sua casa, na casa de um amigo, por ser Shabbat, enfim. Acho uma cidade, nesse sentido, muito diversa, muito gostosa. Mas eles tiveram essa preocupação, né? Eles colocaram o que fica aberto, fica lá longe, né? No centro comercial, no Ispro, como a gente chama, né? Não, mas tem hoje em dia no centro da cidade também. Agora tem aquela taiela de baixo, acho que fica aberto. Sim. Claro, tem muita coisa aberta. Não. Acho que eu estou precisando sair mais de casa. Pode vir, Serginho, pode vir. Sai de Modim, né, cara? Essa é vai para Modim, na verdade, né? Ariel, uma pergunta até para entender, porque eu acho que fora de Israel, os movimentos religiosos são mais, digamos, variados, quer dizer, tem o Rabat, tem o ortodoxo, tem o Massorti, tem o reformista, tem diversos movimentos na diáspora, cada um representando o seu judaísmo. Mas em Israel, eu falo assim, é extremamente, na minha visão, extremamente polarizado entre dati, ou você é religioso, quer dizer, tem dati leumi, tem divisão, mas ou você é muito religioso, ou você é muito laico. Você sentiu essa diferença? E como é que você vê o movimento Massorti em Israel nesse momento? Sim. É bem interessante. Eu acho, Melon, que tem aqui em Israel uma diversidade muito grande. Obviamente depende muito da cidade, cada cidade tem uma outra diversidade. Mas mesmo em Jerusalém, que é uma cidade, vamos falar, onde tem uma concentração de judeus ortodoxos muito grande, também tem diversidade no sentido de outros movimentos não ortodoxos. Você em Israel tem várias até escolas também de diferentes movimentos não ortodoxos e diferentes minyanim, não? E eu vejo essa diversidade muito gostosa. Essa diversidade não vejo em Latinoamérica. Acho que em Latinoamérica às vezes é mais polarizado, ou seja, você frequenta uma sinagoga ortodoxa, você frequenta uma sinagoga não ortodoxa, ou você é laico. Mas aqui eu acho que você tem mais opções. Nesse sentido, se você quiser, tem que procurar, obviamente. Se não é algo muito popular, mas tem. Eu, por exemplo, com minha família, nós estamos frequentando e participamos de uma Haburá. Uma Haburá são um conjunto de famílias que se juntam para vivenciar Shabbat e as festividades. Então, a sinagoga onde nós participamos não é uma sinagoga estruturada, que tem um prédio, tem uma organização, não tem 0 profissionais. Na nossa comunidade, rezamos vários rabinos, somos como 6 rabinos de diferentes movimentos, mas todo mundo vai lá, no sentido, em pessoa física, vamos falar, com sua família, sim? Ninguém é profissional lá. Mas todo Shabbat, cada pessoa dentro dessas famílias escolhe responsabilidades. Uma pessoa faz a reza, outra pessoa lê a Torá, outra pessoa cuida do Kiddush, etc, etc. Então, eu acho que essa diversidade é muito bonita e é algo que em Latinoamérica não estamos muito acostumados a ver, a escutar. Tem uma outra estrutura comunitária. Alguém alguém quer perguntar alguma coisa? Não, eu estava pensando nisso, mas eu estava pensando na questão das bicicletas, que eu acho que a gente vai perguntar para o Ariel depois que ele passar, que para mim foi uma coisa que marcou muito. Eu acho que mais em Yom Kippur do que Rosh Hashanah. Quer dizer, Rosh Hashanah é tranquilo, mas Yom Kippur, como festa religiosa, tem um peso muito grande, né? O dia da expiação, o dia do perdão, quer dizer, uma coisa nesse nível muito de constrição, mas aqui em Israel existe uma outra vertente, que como todos os carros param, porque é proibido, uma lei que é proibido andar de carro, é o que o Serginho estava comentando, que fica Yom HaOfanaim, que é o dia das bicicletas, onde as crianças podem andar para cima e para baixo de bicicleta, né? Então, eu acho que é bonito ver, mas ao mesmo tempo, para mim, é aquela coisa de que Israel se recria, né? Rever as coisas, mas deixa, ao mesmo tempo, eu não entendo se isso se uma coisa colabora com a outra. Se andar de bicicleta tem a ver com Yom Kippur, ou
vai fazer algum dia isso, ou se realmente é cada vez mais isso está afastando um valor do outro. Interessante. Só queria falar dois detalhes engraçados. Eu trabalho com serviços, né? Então, cada dia eu vou para um canto de Israel. Um dia eu estou em Rehov, outro dia eu estou em Natânia, outro dia eu estou mais para o sul e tal. E o engraçado disso de trabalhar com serviços é que onde quer que eu vá, sempre tem alguém treinando para tocar o shofar. E ó, vai precisar treinar bastante, hein? Porque ouvir um cara treinando para trocar o shofar é que nem tem um vizinho que está aprendendo a tocar bateria, viu? É doído, viu, a coisa. Não é fácil não, né? Tocar violino. Legal, interessante. Vocês sabem que tem um costume agora durante esses dias do mês de Elul, o último mês do calendário judaico, prévio a Rosh Hashanah, de todos os dias, menos no Shabbat, como contamos antes, ouvir o som do shofar. Então é bem interessante que você tem em vários lugares, até em lugares públicos, pessoas que vão com seu shofar e você escuta tocar o shofar, não? Então é bem interessante. Outro dia estava na estação do trem de Tel Aviv, voltando para casa, e um cara chegou na estação, sacou o shofar, não? E começou a tocar aí para que as pessoas escutem. É muito bonito, bem interessante essas experiências. Eu vi outro dado também, desculpa, eu sei que isso não tem muito a ver com religião, mas agora em Yom Kippur é o pico das, como é que chama? Das emergências ortopédicas, né? Porque o que tem de criança é aqui. Pelas bicicletas. Tem que por causa das bicicletas, né? E o pessoal se quebra mesmo, né? Não tem. Tanto que eu vi, faz uns 2 anos atrás, teve um Yom Kippur aqui em Modi'in, e eu estava num lugar que chama Migdala Levanon, que é um lugar alto, né? E aí estavam 3 brasileiros do Rio conversando, aí foi o filho dele, sentou num velotrol assim e começou a deslizar para baixo assim, só que o moleque começou a tomar velocidade, né? Aí um carioca virou pro outro e falou assim, teu filho vai longe, hein? E foi essa a história. Rolei? Não, beleza. Mas, Ariel, eu queria saber sobre essa questão do jejum também, né? Quer dizer, o jejum aqui, quando a gente, né, falando em Latinoamérica principalmente, ou enfim, fora de Israel, quem participa, quem faz, né? Existe ainda, né, toda uma tradição de fazer o jejum, e é algo que é muito de cada um, ao mesmo tempo é da festa, e ao mesmo tempo a gente sabe que Israel tem essa questão, né? Ou você faz, ou você não faz, existe uma diferença de olhares, né? Eu queria escutar um pouco sobre isso, afinal de contas, faz jejum, não faz, quem faz, um pouco sobre desmistificar essa questão do jejum. Ok, ótimo. Infelizmente, estou justo lendo um livro que fala sobre a sociedade israelense. Estavam aí os números de pessoas, fizeram um estudo, não? E perguntaram, e estava aí o porcentagem de pessoas que jejuavam em Yom Kippur. Eu, infelizmente, não lembro os números de cor. Mas é interessante, porque mesmo pessoas que se consideram hilonim, laicas, sim, ou seja, que talvez não sejam pessoas que no seu dia a dia cuidem Shabbat ou façam questão ou fiquem preocupadas com os assuntos da kashrut, da dieta judaica, mas algumas dessas pessoas jejuam em Yom Kippur. E acho que isso é também o que estávamos falando em relação a não andar de carro em Yom Kippur. Não? Ou seja, tem muitas pessoas que em Shabbat, por exemplo, podem andar de carro, fazer uma viagem, mesmo em dia de Yom Tov, mas em Yom Kippur é o dia da bicicleta, não? Ou seja, o Serginho acho que estava falando que está proibido diretamente andar de carro. Eu não sabia que era proibido mesmo. O Melão falou. Proibido. O Melão. Ok. Não tinha pensado andar de carro, mas é bom saber. Estou aqui, assim que é bom saber. Mas é interessante, não? Até de fato, eu acho que isso é um dos desafios que Israel tem, não? Ou seja, até acho que fica para outro momento, para isso, mas acho que fica interessante refletir se
seria uma coisa certa, que o país obrigue a não usar de carro, ou seja, não, e se eu quero ir a uma sinagoga determinada de manhã e a outra à noite, por que não posso? Ou seja, é interessante, não? Eu, no caso, não ando de carro, ou seja, não é uma pergunta para mim, mas acho que, como pertenecente a um movimento que aprecia a diversidade e o pluralismo, acho que é interessante, é uma boa pergunta. Se podemos, como sociedade, como país, barrar as liberdades individuais. Mas eu entendo o que você fala, mas eu acho que é mais, eu acho que eu concordo no sentido filosófico, mas eu tenho minhas dúvidas no sentido prático, conhecendo um pouquinho mais a sociedade israelense, de entender que existe uma coisa que, se não é obrigado, eu faço como eu quero. Então, se você permite que você se pega, você está falando assim, pelo bom senso das pessoas. Então, tá bom, o bom senso das pessoas é, se eu posso andar de carro, então eu vou andar de carro. Não necessariamente, entendeu o que eu estou falando? Existe uma coisa assim, se eu não posso porque eu sou proibido, eu não vou andar de carro. E eu transformo isso numa coisa positiva, vamos andar de bicicleta, vamos curtir. Mas se eu posso andar de carro, eu vou andar de carro. Mas eu não vou de uma sinagoga para outra sinagoga, eu vou para o parque, eu vou comer um churrasco, eu vou o que seja. E daí eu acho que esse descontrole, talvez na sociedade, talvez seja uma coisa complicada para a sociedade israelense. Então, não sei qual foi a origem da lei, também estou falando apenas uma ideia, que eu acho que sim, que eu acho que às vezes, para alguns momentos é mais fácil falar não pode, do que ficar exigindo que se gere um bom senso, né? Essa é um pouco da minha opinião. Eu ouvi que em Israel 76% dos judeus, reparei bem, dos judeus jejuam. E eu tenho um amigo meu laico que todo Yom Kippur ele reserva um hotel lá no Mar Morto e ele diz que tem trânsito lá. É o que ele me disse. Que eu até fiquei meio... deve ter locais, não? Com certeza. Interessante. Mas viver em Israel me desmistificou um pouco a visão triste de um dia de pesar, de um dia que era sempre pesado, que significou sempre um momento reflexivo, mas algo mais duro, para um dia feliz, entendeu? Porque quando você vê uma criança se divertindo na sua frente, aquilo te realiza, né? Mas é interessante, porque é um dia com uma clave de introspecção, sim, claramente pessoal. Eu falaria mais, ou seja, se bem nós temos esse trabalho introspectivo desde o começo do mês de Elul, mas eu falaria assim, todo o mês de Elul é para nos pensar no geral. Mas Yom Kippur, em particular, eu falaria que é para refletir nosso vínculo com Deus. De isso se trata o Yom Kippur. Então, é interessante porque é um dia bem teológico nesse sentido. Obviamente tem toda uma coisa tradicional, claramente, mas na essência do dia tem uma Mishnah, não? Um material rabínico do século, foi canonizada a Mishnah no século III, que fala que o Yom Kippur perdoa somente as transgressões que acontecem entre o ser humano e Deus, não? Ou seja, qual é a ideia? Que nós, a Yom Kippur, precisamos entrar já com os assuntos com outros seres humanos resolvidos, não? É interessante porque eu falava, tem essa coisa de entrar em um dia introspectivo, mas o final, especialmente do Kippur, é muito alegre, como vocês falavam, porque a ideia de ser alegre é que você sente essa ideia, a ideia do final do Kippur, que, ok, você atravessou por esse dia, não? Ou seja, de algum modo você sai esperançoso que suas rezas foram ouvidas, que você foi perdoado, que bola para frente, essa é a ideia. Bacana. Ariel, eu não sabia que depois de um dia... desculpa. Não, a gente está chegando um pouco já no tempo final. Eu só queria também abordar um outro tema aí com você, que é a questão, né, que você se coloca, né, também como coach espiritual. Eu queria só entender um pouquinho sobre o que é isso.
para a gente. Muito legal. Eu falaria assim, o papel do rabino foi mudando com o transcurso das gerações. Sim? Nós vemos uma evolução muito grande à medida que foi avançando o tempo. Os rabinos, tanto na época do Talmud, o Rashi, por exemplo, hoje em dia, em cada época, o papel do rabino mudou completamente. Mas eu sempre gosto de falar que uma das coisas que o rabino sempre foi justamente o rabino como coach, não? Ou seja, como essa pessoa que acompanha, que aconselha a uma família, a uma pessoa, em um momento significativo da vida, em um momento que precisa tomar uma decisão. E de todas as funções rabínicas, se bem tem muitas, eu gosto de muitas, mas a que eu mais gosto, posso falar, e a que entendo que faço melhor e que eu encontro mais sentido na minha vida, é poder ajudar as pessoas como coach. Então, eu me certifiquei como coach nos últimos tempos de corona, sim? E estou fazendo isso também como parte da minha vocação rabínica. Assim que eu acho que o rabino e o coach são coisas que se juntam e são a mesma coisa. Bacana. Então, na verdade, continua sendo a principal vertente do aconselhamento, é isso? Exatamente, do aconselhamento, do acompanhamento, sim? De poder ajudar a pessoa a decidir em um momento que precisa ter uma quebra de caminhos e não sabe para onde, o que fazer. E como funciona esse coaching na prática? O coaching na prática, a verdade, o que são, ou seja, eu gosto muito de utilizar elementos da tradição rabínica, porque é minha linguagem, não? Minhas histórias, meu material, meus óculos para ler o mundo. Isso por uma parte. Depois o que tem são como algumas metodologias, alguns instrumentos de trabalho. Por exemplo, para tomar decisões, quando você está em uma dificuldade pessoal, sim? Então, você se encontra... vamos falar, desconforme com alguma área de sua vida, não? Então, tem aí alguns mecanismos, algumas metodologias para poder ver onde você pode ajustar para fazer um pequeno movimento e gerar um grande impacto. Bacana. Bom, Ariel, a gente está, outra vez, a gente podia ficar, a gente sempre quer ficar mais convidado, só que o tempo urge e o programa continua. A gente queria agradecer demais, muito, todo esse papo, toda essa troca. Te desejar Hag Sameach. Shana Tová. Aumento cá, um ano bom e doce. E que, enfim... Mar Hatimah Tová. Que fique tudo beleza, que continue tudo bem aí. Depois você volta para contar para a gente como foi a sua experiência, o que você achou, afinal de contas, de passar primeiro Rosh Hashanah e Yom Kippur aí. Você fica com a gente até o final do programa e a gente continua, então, o nosso Oi Vavoi, falando de tecnologia, certo, Melão? Muito obrigado, gente. Uma honra muito grande estar aqui. Desculpa. Obrigadão, Ariel. Valeu. Obrigado, Ariel. Vamos lá, tecnologia. Hoje eu quero trazer para você a tecnologia que ela foi desenvolvida por uma empresa que chama 6 Degrees, aqui de Tel Aviv. Ela criou um dispositivo que chama MyMove. O que é? É uma pulseira que ela é conectada por Bluetooth para os smart devices, computador, telefone, e ela funciona ou como o mouse do computador ou como o dedinho na tela do celular. Para fazer, ela funciona desse jeito. Então, o que ela faz? Claro, ela pode ser hands-free, quer dizer, eu posso estar de longe, eu usando esse dispositivo, mas ela serve muito mais para quem tem alguma deficiência, para quem treme muito, ou para quem tem algum membro amputado. Ela serve para ser colocado nesses lugares e ela realmente faz com que a pessoa seja independente digital, quer dizer, ela se transforme em uma pessoa que possa realizar as coisas sozinhas na internet. Então, esse é o MyMove, que é o aparelho deles. E qual que é a diferença? Quer dizer, o que ele tem de novo? Tem de novo que a própria pulseira, o próprio reloginho, esse tem o formato de um relógio, dentro do hardware dele, ele faz a calibragem de acordo com cada um. Então, se realmente a pessoa treme muito, o dispositivo capta e o traço que ela faz é reto. Se uma pessoa só pode movimentar muito pouco o braço, porque só tem um pontinho do braço para mexer, realmente ele captura isso e a pessoa realmente começa a ter
uma mobilidade e uma independência digital que ela pode fazer. Esse dispositivo já está disponível nos Estados Unidos, tem uma lei que chama, estou procurando aqui como é que chama isso, tem um financiamento que eles falam sobre questões de deficiência assistida, de independência assistida, e está aprovado para ser financiado, mas mais do que isso, ele está ajudando essas pessoas com deficiência a fazer, e o projeto tem um projeto piloto aqui com o Shiba em Ramat Gan, com o Hospital Shiba em Ramat Gan, onde eles utilizam esse dispositivo em pessoas que perderam os membros inferiores com uma realidade virtual, porque existem essas pessoas, elas têm aquela coisa que chama de dor fantasma. Então, você perdeu o membro, mas você ainda sente a dor do membro, e uma das coisas que eles fazem é a pessoa entra no meio virtual e eles jogam futebol. Então, eles amarram essas pulseiras na parte que sobrou da amputação das pernas, e a pessoa se vê jogando futebol com as duas pernas com esse dispositivo. E tem dado muito bons resultados. Então, muito legal essa tecnologia da 6 Degrees para ajudar a ser independentes digitais das pessoas com certas deficiências de mobilidade. Você coloca na página do Facebook, né? Yes, vou pôr. Beleza. Bom, agora a gente, dando continuidade, a gente vai para as nossas as dicas culturais, dicas de Israel, enfim. A gente sempre pede para o nosso convidado, então, Ariel, se você começa, você tem alguma dica, alguma coisa para nos falar a respeito do que você quiser? Tem muita coisa, mas vou escolher uma. Tem um seriado que eu já assisti pela internet, mas estou voltando a assistir porque apareceu na Netflix faz pouquinho tempo, que chama Malkat Yofi Shel Yerushalayim. Malkat Yofi Shel Yerushalayim é um seriado que está basado em um livro com o mesmo nome, sí, Malkat Yofi Shel Yerushalayim, que significa a reina da beleza de Jerusalém. Miss Yerushalayim. Miss Yerushalayim seria, exatamente. E acontece entre o ano 1920 e 1940, entre que finaliza o período otomano e começa o mandato britânico antes da independência do Estado de Israel. Acontece em Jerusalém, originalmente está filmada toda em Sfat. Eles explicam aí bem bonitinho que hoje em dia podemos falar que Sfat é mais Jerusalém que Jerusalém, hoje em dia, de lo que era Jerusalém nessa época. E está toda muito bem ambientada, com actores bem conhecidos aqui em Israel. Está o actor o que faz de Akiva em Shtisel, eu não me lembro o nome dele, eu sou muito mau com os nomes, mas vocês com certeza sabem, e tá muito linda o seriado, acho que é bem interessante, mostra toda a tensão entre a família Ashkenazi e Sefaradi, não? Que é uma tensão da época bem interessante, assim que fica aí a dica, realmente vale muito a pena. Ótimo, então a dica da Netflix, Malkat, como é que é o nome de novo, desculpa? Malkat Yofi Shel Yerushalayim. Malkat Yofi Shel Yerushalayim, a Miss Jerusalém, não sei, vamos ver se tiver no Brasil, a gente procura aqui, passa. Passando, os recadinhos de futebol, já que estamos ainda na temporada europeia, só para fechar, Maccabi Haifa, como todo mundo sabe, perdeu 3-1 do PSG. Tem a partida decisiva, vamos dizer, do grupo, né? Justamente no dia de Yom Kippur, cara. Quem sabe aí dá uma sorte, né? Às 10 da noite do dia 5 de outubro, né? A gente já viu aqui, Juventus da Itália e Maccabi Haifa. Os dois estão com 0 ponto, né? Os dois perderam as 2 primeiras partidas, então é a última chance. Ou faz alguma coisa lá, se perder, aí só brincar depois. Mas está valendo, porque o importante é estar lá. E, por outro lado, na terceira divisão, na Conference League, o Hapoel Beersheva perdeu do Vigia Real de 2-1 e empatou a primeira, então tá lá, tá no caminho, ainda tem chance de se classificar, certo? E lembrando, por último, nesse sabadão, 24 de setembro à noite, o Moré vai estar lá em Bloomfield torcendo para Israel. Israel joga com a Albânia, certo? Pela Liga das Nações, valendo a classificação para a Liga A, para o Grupo A. E se Israel tem tudo para classificar, porque, infelizmente ou felizmente, caiu com a Rússia
né? A Rússia era desse grupo, a Rússia foi desclassificada por causa da guerra, então ficou Israel, Islândia e Albânia, e Israel tá chegando lá. Então, provavelmente ano que vem teremos Israel e algumas grandes seleções da Europa aí jogando, e é isso, essa é a Liga das Nações. Então, esses foram meus recadinhos de futebol, e vamos para música, para falar de Ethan Eichel, que vai falar é o Moré, certo? Quem é esse? A música do Idan Reichel é um músico famoso em Israel, ele tinha umas dreadot, como é que fala isso? Os dreads, né? Aí ele cortou o cabelo igual o meu aqui, e a música chama Mikola Avot, e é o pedido da Sandra Regior. Sandrinha, um beijo, sou na caixa. כל מכתב שלא נכתב, כל שנאמר, כל סימן אשר נגלה אליי, ואומר אותך, הבוקר שעולה עלה נושר, ירח בחלום. מכל האהבות שיש לך לא, ביקשתי ליותך, תשמע קולי קורא לך, האם תדע, האם תזכור שתיקות יפות, את לחישת קולך, את מגע ידך. Muito bem, Mikola Avot, então, significa o quê? De todos os amores. De todos os amores. Uma música para ouvir no Soft Avor Agua Begal Galax, né? Tranquilona. E é isso. Alguma coisa mais para falar dessa música, Moré? Não. Não. Yofi, coloca a volta. E então, fechando o nosso Evavoi, também importante, quero deixar o evento que vai acontecer amanhã, aqui em São Paulo, histórico, muito bacana. Nós vamos falar a respeito dele, que é uma competição nacional de rumos entre as comunidades. Primeiro campeonato abrâmico de rumos entre comunidade judaica, cristã e muçulmana, vai ser na hebraica, muito bacana. A gente vai trazer mais informações a respeito, e eu espero que seja muito legal. O primeiro evento interreligioso e que, enfim, um marco aqui dentro das comunidades. Vamos ver o melhor rumos quem faz. É isso? Alguém tem mais algum ponto? Alguma questão? Deve ter rumos à distância, rumos em altura, deve ter rumos com tudo, né? Vai ter rumos com pita, com lafa, e isso já está ótimo. Beleza? Tá bom. Então, que seja em paz. Ariel, Todarabá, muito obrigado. Graças. Ariel, obrigadão, hein? Muitíssimo obrigado. Uma honra muito grande estar aqui. Shana Tová para todo mundo. Shana Tová. Bye.